Muito bom, nessa aula nós vamos falar sobre dicas de produtividade para concurseiro, dicas de aprendizagem acelerada. E antes de começar, eu quero que você vá ao bônus mini curso de produtividade para concurseiros, onde eu vou explicar em detalhes como eu tenho aplicado algumas técnicas, algumas táticas de produtividade na minha vida e no contexto de concursos públicos para fazer que você tenha alta performance. A ideia é aprender mais sem necessariamente você ter que estudar mais. Ou seja, aprenda mais estudando menos, porque a depender de como você estuda, a sua produtividade, você pode ampliar os seus resultados sem necessariamente ter que estudar mais horas. Tem gente aí que estuda 8 horas por dia e tem o mesmo nível de resultado de pessoas que são extremamente eficientes, altamente eficazes e que estudam apenas 2 horas por dia. Então, muito mais que quantidades de horas estudadas, é a qualidade com que você estuda. E nessa aula de hoje, então, complementando aquele mini curso de produtividade, eu vou dar algumas dicas para você potencializar a sua aprendizagem. A primeira é a seguinte: durma bem para que você esteja descansado durante suas horas de estudo. Eu posso dizer para você que um dos maiores segredos da produtividade é sono. Durma bem para que você esteja no auge, no ápice da sua capacidade cognitiva, para que você esteja bem e consiga render. Uma noite de sono mal dormida, uma noite mal dormida, vai fazer com que o seu dia seja péssimo. Se você já teve essa experiência de ter uma noite de sono ruim, no dia seguinte pela manhã você está destruído, você está indisposto, às vezes com dor de cabeça. E tudo que você tenta fazer parece que te causa assim um enorme dispêndio de energia. Qualquer coisa vai ser muito difícil. Portanto, saiba, você precisa dormir bem. E lá no mini curso de produtividade para concurseiros eu dou mais dicas sobre como você pode desenvolver uma boa noite de sono. O que você pode fazer para ter uma boa noite de sono? Que tipo de coisas você deve fazer? Que tipo de coisas você deve evitar para que você possa ter uma boa noite de sono? A segunda dica é: memória não é como um HD de computador ou a própria memória do computador. Se você vai enchendo, chega uma hora que ela enche e aí o computador fica lento, não funciona direito. E se você quiser recuperar a capacidade de operação daquela máquina, você precisa ou esvaziar a memória ou ampliá-la. A memória humana não funciona segundo essa lógica. A memória humana é assim: quanto mais você a usa, quanto mais informações você coloca nela, melhor ela fica. Então, não tenha essa preocupação, eu não vou encher meu HD, né? Eu já ouvi tanta gente falar, não, eu não vou encher meu HD com essas informações porque eu posso precisar de espaço para armazenar outras. Claro que não, isso é um mito, isso é uma mentira. A memória é assim: quanto mais você usa a memória, melhor ela fica. Então não tenha medo de estudar muito, de colocar muitas informações na sua memória, porque é como se fosse um músculo. Quanto mais carga você der a ele, mais forte, mais preparado ele vai estar e melhor ele vai funcionar. Tudo bem? A terceira dica é a seguinte: repetição é a mãe do aprendizado. Estudar é repetir. Portanto, você deve ter sempre em mente que uma informação que hoje você obtém a compreensão, o entendimento, coloca aqui na sua mente, mas que você não venha a usá-la posteriormente, tende a ser esquecida pela sua memória. Todo e qualquer tipo de informação, ela tem uma chamada curva de esquecimento. Você obtém informação e a partir do momento que você obtém a informação, ela entra numa curva de esquecimento. Ou seja, se você não vier a utilizá-la, ela é completamente esquecida. A chamada curva é porque quando você obtém uma informação, entra no processo de esquecimento, você revisa aquela informação, você recupera. Você revisa aquela informação, você recupera. Ou seja, você vai criando curvas, porque a informação que naturalmente você perderia, você então vai conseguir recuperá-lo ao meio do caminho. Então, estudar nada mais é que essas duas palavras que estão em destaque aí: registro, resgate. Você registra uma informação no seu cérebro e depois você precisa resgatá-la.
para que ela não vá embora, para que ela não seja levada pelo esquecimento. Então, de nada adianta você estudar e compreender qualquer matéria se você não vem a recuperar essa informação, resgatar essa informação. Eu, por exemplo, hoje não tenho mais na minha memória várias e várias coisas que eu estudei quando estive fazendo prova de concurso. Eu esqueci a maior parte das coisas, isso acontece mesmo. Algumas coisas você nunca esquece, outras você esquece. Paciência, entrou na curva de esquecimento, eu não fui lá, não resgatei, não renovei a curva, então a matéria foi completamente esquecida por mim. É óbvio, para eu relembrar essa matéria, esse conteúdo, essa informação, é muito mais fácil que alguém que pela primeira vez vai estudar aquilo. Porém, o que importa é que na hora da prova a informação esteja disponível na sua memória. Portanto, guarde essa informação. Repetição é a mãe do ensino. Agora, quando você tem técnicas de estudo, suas repetições são mais rápidas. Por quê? Se você já estudou esse livro aqui, sem técnica, o que vai acontecer? Para repetir, você vai ter que ler o livro de novo. Agora, quando você estuda com técnica, você vai ter que repetir, não a leitura do livro, mas repetir em formato de revisão, de esquemas mentais que você fez a partir desse livro, resolução de questões, ou seja, você vai repetir de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida. Essa é a ideia de você usar essas técnicas que está aprendendo com a gente aqui nesse modo. Elimine as distrações. Guarde isso na memória. Hoje em dia, mais que nunca, as pessoas têm sido dispersas. Infelizmente, a internet, por conta da velocidade com que as informações circulam, ela acaba gerando uma sede por informações novas contínua nas pessoas. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais à busca de informações. Só que as informações são sempre obtidas de forma muito superficial. Dificilmente, se você segue aí algum tipo de veículo de notícias, um jornal televisivo, um jornal impresso, uma revista, lá na rede social, no Facebook, por exemplo. Dificilmente você lê a matéria completa. Você só lê ali a chamada, o fato principal. Ou seja, hoje em dia nós temos muito mais informações diversificadas durante o nosso dia, porém, temos muito menos profundidade de informações. E isso o que tem causado? Uma ansiedade contínua. A gente está sempre à procura de novas informações, mas nunca mergulhando nelas. Quando a gente entra nesse desafio do concurso público, a gente vai na contramão de tudo isso. Porque concurso público não adianta você saber o superficial, a superfície de cada assunto, você tem que se aprofundar. E aí quando você vem, fala, não, agora eu tenho que pegar esse livro e tenho que ler, o seu cérebro vai achar que isso aqui é o Facebook. E ele vai falar, meu Deus, tá tudo errado. O fulano, a fulana, há quanto tempo ele está com essa informação? Que venham outras, que venham novas, e você vai criando ansiedade. E com isso você sente a necessidade de o tempo todo, paralelamente aos estudos, estar consultando o seu smartphone, lendo e-mails, abrindo o seu perfil nas redes sociais, vendo vídeos no YouTube, e aí, consequentemente, você se torna muito dispersa. Cuidado com isso. É muito importante que você seja uma sentinela de si mesmo, na medida em que vai se policiar o tempo todo para não se distrair. Foco, concentração, é tudo que você precisa para garantir sua vaga no serviço público. E por fim, aprender a lidar com os problemas emocionais, eu diria que é um dos grandes segredos da aprendizagem acelerada. Porque é muito simples. Quando você está bem emocionalmente, quando você está disposto, quando você está feliz, você está empolgado, quando você está autoconfiante, quando você está motivado, os seus estudos rendem. Ou seja, você é muito produtivo. Agora, quando todas essas coisas estão ao contrário, você está desmotivado, você está com baixa autoestima, você está triste, você está angustiado, você está com medo, você está ansioso, ansiosa, o que acontece? Seus estudos não rendem.